Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje o assunto que iniciamos semana passada, falando primeiro do potencial hidrogênio-iônico, que é um dos fatores intrínsecos de multiplicação de micro-organismos nos alimentos. Vamos lembrar que o potencial hidrogênio-iônico ele está relacionado à quantidade de íons hidrogênios presente no meio e que esse potencial hidrogênio ele vai influenciar tanto, né, na atuação das enzimas dos micro-organismos. Lembra lá, gente, que uma enzima ela para agir ela precisa o quê? De um pH ideal, de uma temperatura ideal e, obviamente, do substrato, que no nosso caso aqui é até o alimento em si. Então, se esse pH for adverso, já vai interferir na ação dessa enzima. Além disso, também esse pH alterado, né, adverso àquele micro-organismo, ele vai interferir no transporte de nutrientes para dentro da célula microbiana. Bom, existe uma classificação dos alimentos relacionado a esse pH, se o alimento é de alta acidez ou de baixa acidez, isto é, quanto mais ácido o alimento, maior, né, aí a sua acidez e obviamente menor o pH. Lembra, gente, que o pH ele vai de 0 a 14, sendo 0 aí o mais ácido e 14 o mais básico. Considerando essa classificação dos alimentos, vamos lembrar que um alimento considerado pouco ácido é aquele que tem um pH maior do que 4,5. Então, vai ser um ambiente onde a maioria dos micro-organismos, incluindo as bactérias patogênicas, vão ter uma facilidade para se multiplicar. Num pH entre 4 e 4,5, vai ocorrer multiplicação aí de fungos filamentosos e de leveduras e de poucas bactérias. Então, as bactérias elas não se adaptam tanto a esse meio. Temos os exemplos aí das bactérias lácteas e das espécies de bacilos, mas de forma geral, são poucas as espécies de bactérias que conseguem sobreviver e se multiplicar em ambientes ácidos. Né? E aqueles que são muito ácidos, praticamente só vai ter multiplicação de fungos filamentosos e das leveduras. Então, num ambiente como esse, por exemplo, o Clostridium botulino ele não consegue se multiplicar. Por isso, essa diferença para os produtos de origem animal, que quando são tratados termicamente, né, quando se faz produto enlatado, necessitam de temperaturas mais altas. Já produtos vegetais, principalmente frutas, que têm um pH mais ácido, quer dizer, são alimentos de alta acidez, então o tratamento térmico ele pode ser mais brando quando comparado a produtos de origem animal. Vejam aí essa tabela, gente, que nós temos vários produtos de origem animal. Vocês conseguem perceber aí que, de forma geral, são alimentos o quê? Que têm um pH mais alto do que 4,5. Então, alimentos considerados pouco ácidos, então que vão permitir o desenvolvimento e multiplicação dos micro-organismos. Então, de forma geral, as bactérias patogênicas elas têm uma preferência, né, elas se adaptam melhor a ambientes que têm um pH em torno de 7. Claro que um fator vai interferir no outro, eles não agem sozinhos. Por isso que a gente tem sempre que lembrar do conceito lá da teoria das barreiras, né? Então, o conhecimento que a gente tem de como esses fatores intrínsecos e como a gente pode utilizar os fatores extrínsecos para dificultar a multiplicação dos micro-organismos é bastante importante. Então, aplicando esses conceitos, o que nós vemos aqui? Né? Que é essa questão da conversão de músculo em carne, não é? Que é necessário a ação aí do ácido lático para que ocorra a redução de um pH inicialmente mais alto, 7,4, 6,8 até 5, reduzido aí para 5,6, 5,8, que vai ser importante para a conservação dessa carne e também de pescado. Claro, gente, que o pescado, como a gente viu, ele tem a tendência a ter aí um pH mais alto do que a carne,
por conta da baixa quantidade de glicogênio presente no pescado de forma geral. Mas lembrando que aí a importância do metabolismo do glicogênio para a conservação tanto de pescado quanto de carne, no final aí do processo do rigor mortis, porque esse pH, ele vai ser um pH que vai dificultar aí a multiplicação de micro-organismos, principalmente aqueles que são patogênicos. Por falar em conservação, a gente pode se referir aí à ação do pH, ajudando na conservação de leites fermentados, né, no qual a gente utiliza micro-organismos aí no caso benéficos, né, como a exemplo aí do iogurte, né, os lactobacilos e os streptococcus, em simbiose, conseguindo modificar o pH do meio. Lembra que o pH do leite é em torno de 6,8, passando ao ponto isoelétrico da caseína, ficando em torno de 4,6, e com essa alteração ocorrendo a coagulação da caseína. Então, a gente vai ter um produto com uma textura mais firme, mas com um pH mais baixo, o que vai propiciar a conservação desse leite, né? Isso aí, antigamente a gente sabe que foi uma descoberta ao acaso, mas que hoje é muito utilizado na indústria para obter uma variedade de produtos, e hoje é mais uma questão de conveniência, sabores diferenciados do que somente conservação. Então, você veja, baseado nesse conhecimento que a gente tem de como os micro-organismos agem, né, na presença de um pH mais alto ou mais baixo, a gente já sabe como pode se utilizar, né, juntamente com outros processos, né, e a interferência com outros fatores, como a gente pode fazer para conservar por mais tempo, aumentar a vida útil dos alimentos e também evitar as doenças transmitidas por alimentos, por dificultar a multiplicação desses organismos. Observando essa outra tabela, a gente pode verificar, né, o pH, essa faixa de multiplicação, né, de alguns micro-organismos, né, o chamado pH ótimo, o pH máximo e o pH mínimo. A gente comparando aí as bactérias com as leveduras e os fungos filamentosos, a gente percebe, né, que os fungos, de forma geral, eles conseguem se multiplicar, sobreviver numa faixa aí de pH considerado mais ácido, enquanto as bactérias, né, em sua maioria, têm uma capacidade, né, de se adaptar melhor a um pH mais próximo aí de 7, né, repetindo o que a gente já tinha falado anteriormente. Então, temos que observar, né, ter esse cuidado em relação aos micro-organismos patogênicos, né, com a contaminação, com a qualidade da matéria-prima, a higiene no processo, porque justamente por os produtos de origem animal já terem um pH mais alto, vamos dizer assim, né, considerados aí os alimentos de baixa acidez, vão então propiciar, facilitar a multiplicação de micro-organismos como estes. Bom, por hoje a gente encerra por aqui e na próxima semana a gente vai continuar nossos comentários a respeito dos fatores intrínsecos. Então, por isso, aguardo vocês na próxima semana. Até mais, pessoal!